Aleluia, estou muito feliz de estar aqui, gente. Essa casa está ficando cada vez mais linda, mais maravilhosa. Que privilégio estar podendo compartilhar algo de Deus aqui hoje com a minha galerinha. Isso aqui é o meu clã, gente. Isso aqui é a galera que a gente está lá trabalhando todo sábado, sábado sim, sábado não, lá em Taubaté. Muito feliz por isso. Ô Brisa, lembrei do seu controle. Enfia a mão no bolso. Foram 6 meses que você deixou comigo, eu nunca devolvi, né? Receba agora. Deus está te dando, querido. Erebarace, te calaitiova. Eu senti, hein? É isso. Deus está te dando uma chave agora. Chave do portão da sua casa. Recebe aí. Aleluia. Estou muito feliz, gente. Estou feliz que nem o Telzinho. O Telzinho estava ali do lado da Larissa agora. A Larissa olhou para ele e falou: quanto que a gente vai ofertar? Aí ele falou: 1 milhão. A Larissa falou: nossa, filho, eu quero mesmo. Eu recebo isso aí. Daí ele falou: então pode ser 5,41. Que cara é 1000 graus, né, cara? Que legal. Aleluia, ofertou 5,41, irmão. Faça. Agora, se você quer colher, irmão, faça a sua semente de acordo com quanto você quer colher. Tem isso aí também. Esses dias atrás a gente recebeu essa chave de um irmão lá de Orlando, em Taubaté. Ele foi fazer a oferta, falou: quem quer ir para os Estados Unidos? Todo mundo, eu! Aí ele falou: então tá bom, então se você quer colher em dólar, você tem que plantar em dólar também. Multiplica aí vezes 5 a sua oferta hoje para você poder colher. Daí todo mundo, eu. Aí é a hora que é mais difícil. Mas eu estou muito feliz, sinto que Jesus vai fazer uma coisa nova aqui no nosso meio. Cadê o Bruninho? O Bruninho me abandonou? Aí, Bruninho. Gente, o Bruninho tá namorando. Ah, Bruninho! Se Deus fez na vida do Bruninho, irmão, irmã, vai acontecer na sua vida também. Uau! Só vitória nesse culto, é chave sendo devolvida, que isso. Pega essa chave, irmão, é isso. Aleluia. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração nesse momento. Vamos orar, ora junto comigo aí, eu te convido, abre a sua boca. Senhor, vem falar comigo nesse culto, Pai. Eu não sei se o Senhor vai falar com meu irmão, mas eu sei que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta será aberta. Então eu te peço, Senhor, fala comigo essa noite, Senhor. Se você crê nisso, ora isso junto comigo. Senhor, fala comigo. Quero que o meu coração seja uma terra boa para receber a sua palavra, para que o meu coração seja inundado pela sua presença, para que os meus olhos novamente sejam encharcados pelas lágrimas que um dia queimaram meu coração, Senhor. Nos leva de volta ao primeiro amor, nos leva de volta à paixão dos primeiros dias, mas tendo agora o temor dos últimos dias, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, e cada vez mais os dias serão maus, mas à medida que o amor de muitos se esfria, o de alguns continua queimando, Senhor. Nós estamos queimando de amor, eu estou queimando de amor por Ti essa noite, Jesus. E eu te peço, se o Senhor não fizer nada em ninguém aqui essa noite, eu te peço de todo o meu coração, faz uma coisa dentro de mim hoje aqui, Senhor. Eu não quero sair a mesma pessoa a qual eu entrei nesse lugar, não porque esse lugar tem algum poder ou alguma magia, mas o nome que está acima de todo nome tem esse poder, e que no nome de Jesus, cadeias sejam quebradas hoje aqui, corações voltem a queimar hoje aqui, pessoas encontrem de novo o seu lar, o perdido encontre a sua casa, o órfão encontre a sua família, e que no nome de Jesus, corações voltem a queimar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, é isso que nós pedimos que o Senhor faça aqui, hoje, Senhor. Venha nos visita agora, Pai. Nós clamamos, Espírito de Deus, mais do que um dia marcado na nossa agenda, que esse dia venha a ser um dia marcado na sua agenda, Senhor. Mais importante do que as expectativas dos homens, venha cumprir a sua santa expectativa no nosso meio, Pai. Venha nos batizando por um desespero pela sua presença, um desespero pelo seu toque, Senhor. Em dias como esses, onde homens e mulheres estão se perdendo, onde talvez alguém vai perder a sua virgindade em uma calçada nesses dias, Senhor. Existem pessoas que estão buscando a santificação, existem pessoas que estão buscando matar o seu eu para que Cristo viva neles, e Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós clamamos pela esperança da glória, Cristo sendo revelado em nós, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou sentindo uma atmosfera diferente aqui. Jesus está nesse lugar. Sabe,
a gente acaba ministrando em alguns lugares. A gente viaja a algumas igrejas ministrando, e não são todos os dias, na verdade são poucos dias onde a gente recebe alguma coisa específica. Mas na viagem aqui para São Paulo, a gente estava orando, e essa semana um irmão me ligou, é um profeta lá de Taubaté. Ele tem esse encargo profético, e ele falou: Léo, eu tive um sonho que tinha um avião passando por São Paulo, e na hora que ele estava ali na Marginal Tietê, ele tentava fazer uma curva, mas ele não conseguia, então esse avião ele caía. Só que eu estava dentro desse avião. Eu só sei que eu e a minha casa a gente conseguiu se salvar, mas quando eu começava a ver as notícias, começava várias notícias de que vários jovens estavam morrendo, vários jovens tinham morrido, várias pessoas tinham morrido nesse acidente. E aí meu coração gelava, e eu acordei. Quando eu acordei, eu fui conversar com meu filho. Ele tem um filho jovem que frequenta o Influa também. Ele falou: fui conversar com meu filho disse que vocês iriam ministrar na Poema São Paulo. Cara, eu não tenho muito entendimento, mas eu sei que existe um levantar contra a ida de vocês para São Paulo. E na hora que ele me falou isso, irmão, em momento algum meu coração se encheu de medo, nem nada do tipo. Não achei, ainda bem que a gente também não ia vir de avião, né? Porque daí talvez ia dar um pouco de medo. Mas a gente ia vir de carro, daí estava mais tranquilo. Mas na hora que ele me falou, uma paz do Espírito tomou meu coração. E o Espírito Santo me falou isso. A última coisa que ele disse, ele falou: Léo, eu sinto que tem um levantar contra. E na hora que ele me falou isso, eu senti o Espírito Santo me dizendo: sempre que existe um levantar contra, é porque existe um mover a favor. Vamos lá, alguém? Sempre que existe um levantar contra a sua vida, é porque existe um mover a favor. Irmão, não estou falando sobre desalinhamento. Às vezes tem uns irmãos que estão vivendo desalinhamento. Está vivendo desalinhamento financeiro. Está lá jogando no tigrinho. Aí daqui a pouco não tem conta, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Fala: é um levantar contra a minha vida. O pastor falou que o mover é maior. Mover maior o quê, irmão? Vai dever mais ainda. Está repreendido no nome de Jesus. Não é sobre desalinhamento que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o que Paulo disse, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Irmão, existe algo no mundo espiritual tentando te impedir de estar aqui, tentando te roubar de estar aqui, tentando roubar a sua atenção. Talvez problemas, coisas que precisam ser resolvidas. Talvez o seu celular vai tentar te roubar de estar aqui nesse momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje à tarde nós estávamos lá em Taubaté, e o Leandro disse algo que é uma chave muito poderosa. Ele falou: enquanto tem pessoas que estão viajando no carnaval, aproveitando como um tempo de descanso, existem pessoas que entenderam que é um tempo de preparo, é um tempo de batalha espiritual, é um tempo onde o mundo espiritual ele está completamente em ação. Existe algo acontecendo no mundo espiritual nesse momento, existe algo tentando tirar você daqui. Mas eu me lembro de uma mesa que eu tive com o Mark Schubert alguns anos atrás, e ele me disse uma coisa poderosa, guarda isso no seu coração. Ele disse: Léo, a palavra diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Então o inferno pode impedir o que Deus vai fazer? Sim ou não, igreja? Eu ouvi um sim, pelo amor de Deus, igreja. O inferno pode impedir o que Deus vai fazer, igreja? Não tem como ele impedir. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o máximo que o inferno pode fazer sobre a sua vida, sabe o que é? Oferecer algumas resistências. Algumas resistências podem acontecer. Agora a gente está vindo para cá um ministro de louvor. A gente tem algumas bandas do Influa, e tem uma ministrando lá em Taubaté, e tem essa que está ministrando hoje aqui. E a que ficou em Taubaté é um ministro que estava cantando. O cantor, o filho dele ficou doente, a esposa dele também ficou doente. Aí ela começou a perder a força, e ela não conseguia nem levantar com o menino no colo, só estavam os dois sozinhos em casa. Ele saiu do meio da conferência, foi lá socorrer a esposa dele, e ele me ligou. Ele falou: Léo, eu não sei, cara, mas parece que é um levantar contra. Eu falei: vamos lá, alguém. Existe um levantar contra, mas se existe um levantar contra, é porque existe um mover a favor. O que o inferno pode fazer sobre a sua vida? Ele pode oferecer resistências, mas ele não pode impedir o que Jesus vai fazer na sua vida. Ele não pode impedir, por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se maior é o que está em nós, não há o que temer, irmãos. Vai ser difícil? Pode ser que sim, mas Ele já venceu, Ele já fez o que nós não poderíamos fazer. E ele falou: Léo, ora por mim. Ele não me respondeu mais. Eu sei que agora, na hora que deu um intervalo aqui, o Brisa estava fazendo oferta, eu abri a live da igreja. De repente, quando eu abro, eu vejo ele ministrando louvor, a igreja inteira pulando, Taubaté tá bombando, cheio de gente. Por quê? Porque o inferno perdeu mais uma. Ele pode oferecer resistência, mas Jesus sempre vence no final.
Fala pro irmão que está do seu lado: irmão, eu já li a última página da Bíblia. E a gente vence. Aleluia. Você está feliz de verdade? Diga amém. Que culto maravilhoso, gente. Eu vim na igreja certa. Agora, muito se diz sobre viver algo novo, um vinho novo, um derramar novo do Espírito. E como será que a gente está para receber um vinho novo, para receber algo novo? Como é que será que está o meu coração? Como é que será que está o seu coração para receber o que Deus vai fazer nesses dias? Sabe, enquanto eu orava para estar aqui, eu comecei a sentir uma compaixão tão grande dessa cidade. Eu comecei a sentir uma coisa no meu coração muito forte a respeito de São Paulo. Por quê? Porque se Deus faz algo nessa cidade, Ele toca todo o Brasil tranquilamente. Não é porque essa cidade é melhor do que as outras ou por nada do tipo, mas porque essa cidade move o Brasil. Essa cidade toca toda a nossa nação. E então, à medida que eu orava, eu sentia que se Jesus pode fazer algo em São Paulo, então Ele pode fazer algo no Brasil inteiro. Só que antes de Jesus fazer algo em São Paulo, se Ele pode fazer algo em uma igreja, Ele pode fazer algo em toda São Paulo. Mas antes dele fazer algo em toda essa igreja, Ele precisa fazer algo na sua vida. E meu irmão, se Jesus pode fazer algo na sua vida, Ele pode fazer algo na sua igreja, Ele pode fazer algo no seu bairro, Ele pode fazer algo na sua cidade, Ele pode fazer algo no Brasil que impacta todo mundo. Às vezes você fala: nossa, Léo, mas eu sou só a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Eu só sou um trabalhador. Eu só sou uma pessoa que vive a vida comum. Aqui em São Paulo a rotina te engole, você não consegue fazer nada. Eu não consigo nem fazer nada. Eu não consigo nem virar para a faixa seguinte, irmãos. Eu não consigo nem dar seta e entrar. Irmão do céu, eu errei uma rua que aumentou meia hora na minha chegada aqui. Você não pode nem conversar, você tem que estar atento o tempo inteiro. Daqui a pouco do nada, não virou uma rua, você está lá em Amapá, parou no Amapá, não sei como que a gente chegou lá. Mas, se Deus pode tocar em algo dentro de cada um de nós, então Ele pode tocar essa igreja. E se Ele pode tocar essa igreja, Ele pode tocar essa cidade. Mas antes de Deus derramar algo, nós clamamos muito, e eu clamo sempre por isso: Deus, eu quero viver uma coisa nova. Deus, eu quero ver um derramar do Teu Espírito. Deus, eu quero ver curas, milagres, sinais e maravilhas. Se a Tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem, eu quero ver. Eu quero que seja na minha geração. Eu escuto testemunhos e eu acho maravilhoso, mas eu não quero só ouvir as histórias, irmão. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero ver isso acontecendo. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte do que Jesus está fazendo. Só que antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai fazer algo em você. Antes de Deus, repete comigo: antes de Deus fazer algo através de mim, Ele faz algo em mim. E aqui que está o principal trabalho, irmão. Porque só você sabe quão ruim que você é. Só você sabe o B.O. que você é. Aí você fala: não, pastor, mas é que eu tenho gênio forte. Não, pastor, sabe que meu signo... Você já viu que crente não crê em signo, né? Mas daí a gente crê nos temperamentos. Ih, aí pega, né? Não, pastor, que eu sou sanguíneo, eu sou colérico. É a nossa desculpa, irmão. É o signo do crente: sanguíneo, colérico. Eu sou de sanguíneo, com ascendente em colérico. Irmão, não existe aonde vai a sua personalidade, os seus desejos, as suas inclinações. Primeiro Deus tem que fazer algo em nós. Primeiro Deus vai fazer algo em nós. E muitos dias Deus nos volta ao que realmente importa, ao simples, ao dia a dia da igreja. Esses dias atrás a gente estava lá em Taubaté. A gente foi fazer uma visita para um homem que ele não é da igreja. A filha dele frequenta a nossa igreja, é uma das líderes lá do Influa. E ele está com um tumor no cérebro. E esse tumor começou a afetar o cerebelo dele. Então ele começou a perder o equilíbrio. E a gente foi visitar ele, um senhor de 60 anos. Ele acabou de aposentar, ele tem 55 anos. Ele acabou de aposentar, vida tranquila, um homem de bem, tudo tranquilo na vida dele. De repente esse tumor chegou. E a gente foi visitar ele. Irmão, quando eu sentei com ele na mesa, era como se eu estivesse olhando para o meu pai.
Só que eu nunca tinha visto aquele homem. De repente eu estou olhando para aquele homem, meu coração é tomado de uma compaixão, e eu começo a me lembrar que nunca se tratou sobre pregar num púlpito com pessoas ouvindo, ou tendo uma live, tendo cortes no Instagram e coisas desse tipo, e sempre se tratou sobre a vida de alguém que é impactado pelo Evangelho de Jesus. Naquele momento eu olhei para os olhos daquele Senhor, e eu olhei para ele só tinha uma esperança, e a única esperança dele era Jesus. Naquele momento eu puxei um violão, eu pensei, que música eu vou cantar? Só Tu és santo? Vou cantar a Ele a glória? Eu não vou cantar nenhuma dessas músicas. Eu comecei a cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na hora que eu olho aquele Senhor, ele nunca foi crente, evangélico, gospel, nem nada do tipo. Ele só está cantando o finalzinho da letra porque ele não sabia. Daqui a pouco as lágrimas começam a correr, ele começa a falar: faz um milagre em mim, Jesus, faz um milagre em mim. Já tinha um outro pastor junto comigo, o Tião, colocou a mão na cabeça dele, começou a profetizar a vida, começou a declarar a cura. A gente começou a levantar um clamor naquele momento, irmão, parecia que era conferência, avivamento, Danduque, Mark Schubert estava na sala. A glória de Deus tomou, irmão, parecia que estava depilando meu braço, de tanto que estava arrepiado. Eu estava sentindo a presença de Deus, uma glória. Eu olhei e falei: caraca, Jesus, é disso aqui que se trata. É sobre alguém ser tocado pela glória de Deus e aquilo mudar a vida dela profundamente. Hoje a gente cantou aqui: os homens que viram a glória de Deus jamais foram o mesmo. É impossível você ver a glória de Deus e continuar a mesma pessoa. A glória de Deus, ela é radioativa, irmão. Ela começa a afetar a sua vida, e tudo na sua vida começa a ser mudado. Por quê? Porque você começa a ser parecido com Ele, e Cristo em nós é a esperança da glória. Quantos dizem amém para isso? Então abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Pode abrir. Lucas 5, 33. Lucas 5, versículo 33 vai dizer: e disseram-lhe os discípulos de João, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os seus estão sempre comendo e bebendo. Irmão, o que está acontecendo aqui? Os discípulos de Jesus estão andando com Jesus para baixo e para cima, estão perto, estão vivendo unidade, estão sendo igreja, estão para lá e para cá. Mas de repente alguém se incomoda. O primeiro incômodo, irmão, repete comigo: o primeiro incômodo é o da religião. Irmão, eles olham e eles falam: calma aí, eles não jejuam, como é que eles são crente? Como é que eles são evangélicos? Isso aí não é crente, isso aí é sabor, crente. Isso é sabor. Fala para você que está do seu lado, fala: sabor. Não, você falou errado, é assim, ó, sabor. Aí, sabor, crente. Que isso? Eles não jejuam. Mas gente, calma aí, o padrão bíblico é quando você está jejuando, é segredo. Embora, irmão, o crente não sabe guardar segredo, você chega no irmão e fala: quer comer um bolinho aí? Fala: não, tô tranquilo. Fala: mas você come até 6 bolinhos se eu trouxer para você, agora você não quer? E você já reparou que as pessoas só vêm fazer um banquete pra gente no dia que a gente está de jejum? Eu sei o que acontece, irmão. Chego lá em casa, todo dia arroz, feijão e frango. Eu chego em casa, tem lasanha no dia que eu estou jejuando. Falo: meu Deus do céu. Aí você fala: não, irmão, que eu estou no propósito aqui, estou jejuando e tal. Mas agora aqui eles estão dizendo que: ei, calma aí, Jesus, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, eles frequentemente jejuam, mas os seus, entretanto, comem e bebem. Esse primeiro incômodo, repete comigo, é o da religião. Eles não jejuavam por causa do Cristo, eles jejuavam por causa da religião. Os fariseus, eles jejuavam por quê?
Se você for ver a lei, voltar lá atrás no Antigo Testamento, começar a ver na lei, em momento nenhum a lei diz que eles precisavam jejuar. Em momento nenhum a lei diz que era uma ordem que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana. Como mais tarde um fariseu vai dizer para Jesus, eu jejuo. Uma parábola que Jesus vai contar vai dizer a respeito de um fariseu que jejuava 2 vezes por semana. Então, a gente está falando de quê? Se não era porque a lei dizia, era porque a tradição dizia que deveria ser feito. Sabe aquela coisa que você fala, mas é que crente faz assim, né? Por quê? Porque minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim. Fala, mas está escrito aonde? Fala, aí você me pegou, hein? Aí você me complica. Tem tanta coisa que a gente faz, irmão, que é puro fruto da religião. A gente faz por quê? Porque está escrito? Não, porque é a nossa tradição. Porque é o que deveria ser feito. E a gente começa a fazer como eles estavam fazendo, julgar as pessoas a partir da nossa tradição e não olhar para as pessoas à luz da palavra. Nós não podemos vir à igreja, ser igreja e fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui, trazendo as nossas próprias convicções e usando isso para medir as pessoas. Não, mas na minha medição aqui, o Brisa não passa no meu crivo. Não, na minha medição aqui, o Tiago não passa no meu crivo. Ele é meio pentecostal. Não passa, não vem. Você vai olhando as pessoas, você vai medindo. Tem uns irmãos que eu chamo de sommelier de culto. Sabe o que é sommelier? Aquele cara que pega o vinho e ele começa a falar, tem notas de barro. Você fala, que isso, cara? Você come barro, não é possível. Você já viu aquele lá que os caras zoam? Fala, quem pisou essa uva foi o Ricardo. Você fala, cara, o cara começa a sentir umas coisas, amora, ameixa, sim, sim. Úmido, você fala, cara, como assim? Não é possível. E ele começa a avaliar. E tem uns irmãos que é sommelier, só que é sommelier de culto. Você vê no culto que, uau, aquele primeiro louvor foi muito bom, mas o segundo eu já achei meio bobo. Não, aquele terceiro, eu gostei do vocalista, mas eu não gostei do baixista. E derruba as coisas do meio do louvor aqui. Eu gostei disso aqui, mas eu não gostei. A palavra daquele pastor é forte. A palavra daquele pastor é fraca. Irmão do céu, que ponto que a gente chegou? A gente começa a julgar tudo a partir da tradição. Um dia um cara chegou para mim e falou, pastor, faz uma oração forte. Eu falei, qual que é a fraca? Daí ele falou, não sei. Mas ora aí. Eu falei, ora, tranquilamente. Da onde que a gente inventa essas coisas, irmão? Nossa, se a gente pegar aqui, o Brisa fez a oferta logo depois do louvor, daqui a pouco a gente inverte, faz a oferta no final. Eu falo, tá errado por quê, irmão? Tá errado porque começou o louvor, a gente começou com uma música de alegria, mas se a gente começasse com uma música triste e depois cantasse uma música de alegria, tá errado, tem que começar com alegria. Por quê? Porque é assim que tem que ser, é assim que tem que acontecer. A gente começa a criar padrões e a gente começa a avaliar as pessoas a partir dos padrões que nós criamos, a partir do padrão da religião. Não havia nenhum mandamento que deveria se jejuar, mas deveria se fazer através de uma livre e espontânea vontade. Mas o problema da religiosidade é isso, ela pega o que deveria ser espontâneo e transforma em uma obrigação. Irmão, a sua adoração ela não é uma obrigação, a sua adoração é uma escolha que você faz. Eu quero me dedicar totalmente ao Senhor. Então no ambiente de adoração nós falamos aqui, erga suas mãos. Você está sendo obrigado a levantar suas mãos? Não, a gente está fazendo isso para quê? Para a gente tentar de alguma maneira, como um corpo, fazer o que a Bíblia diz. O Espírito já está dizendo vem, mas agora falta a noiva também dizer vem. Ora vem, Senhor. E quem sabe em um momento como esse nós somos visitados e algo é transformado dentro de nós. É isso que é a adoração. Os fariseus não jejuavam por fome de Deus, os fariseus jejuavam pela religião. O que será que nós fazemos pela religião, irmão? O que será que a gente faz por conta da religião? Eu vou no GC, aí eu sirvo na igreja, aí eu faço isso, eu faço aquilo, mas tudo pela religião. Tudo porque tem que ser, porque é como deve acontecer. Mas agora, eram 2 grupos. Eram os fariseus e os discípulos de João. Tem um outro grupo de pessoas aqui. E os discípulos de João, irmão, quem são eles? Eles são gente de Deus, calma aí. Eles não são pecadores. Os fariseus eram homens corretos, mas os discípulos de João, quem são eles? Eles são os donos do último avivamento. O último mover poderoso que tinha acontecido antes de Jesus era com João Batista.
era batismo de pessoas e pessoas se arrependendo. De repente, esses caras, eles estavam jejuando. Eles não faziam por causa da religiosidade, eles faziam porque era algo bom. Antes do noivo estar presente, eles estavam à espera do noivo. O ministério de João Batista era preparar o caminho para o noivo. Eles estavam jejuando porque eles estavam ansiando pela chegada do noivo. Mas de repente, irmão, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O noivo chegou e o noivo estava entre eles, mas eles não perceberam. Sabe por quê? Porque eles enrijeceram, eles faziam da maneira antiga. Porque um dia foi o mover de Deus, um dia aconteceu assim, um dia foi maravilhoso. Irmão, deixa eu te falar, minha irmã, deixa eu te falar, o que aconteceu na sua vida e foi uma bênção e foi maravilhoso, você precisa deixar para trás. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. O que você viveu em Deus, ai Léo, mas sabe, é que lá em 2007, é que lá em 97, é que lá em 87, gente, que a partir de 87 as lembranças, a gente já nem cita a data, tá bom? Para não revelar a idade. Mas a gente começa a lembrar, mas da minha igreja antiga, mas com o meu pastor antigo, lá no meu GC antigo, e todas as boas coisas que você viveu estão no passado. Deixa eu te dizer, irmão, Deus tem mais para a sua vida, as melhores coisas da sua vida estão adiante, não estão para trás. Paulo um dia vai dizer, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Isso quer dizer tanto o que é bom quanto o que é ruim. A gente tem dificuldade de deixar as coisas ruins para trás, traumas, problemas, mas a gente tem ainda mais dificuldade de deixar as coisas boas para trás. Irmão, imagina, eu entro num relacionamento, eu aqui, a minha esposa aqui, aí eu olho para ela, eu vejo ela lavando louça, eu falo, nossa, mas a minha ex fazia diferente, irmão. Quem em sã consciência vai fazer um comentário desse? Eu não arriscaria jamais a minha vida. Ah, sim, eu gostei do jeito que você fez o arroz, mas a minha ex, irmão, não ouso nem falar da minha mãe, eu não falo da minha mãe fazer de outro jeito, jamais. Fala, amor, seu arroz é o melhor que eu comi na minha vida, ó, cocada. Irmão, a gente tem que elogiar. Caminhos do deserto, como é que é? Você começa e declara pela fé, irmão. Não desmerece a comida da sua esposa, não compara, não. É a melhor comida do mundo. Irmão, quem em sã consciência vai fazer isso? Mas por que na igreja, com a noiva de Jesus, você faz isso? Ah, mas lá atrás foi melhor, Jesus. O que eu vivi no meu passado foi melhor. Jesus está querendo te abençoar e fazer uma coisa nova na sua vida, liberar um vinho novo sobre a sua vida, uma unção nova sobre a sua vida. Aí você vai falar, ai Jesus, mas o outro era melhor. Mas antes era melhor. Os discípulos de João eram pessoas de Deus, mas eles não perceberam que eles estavam jejuando pela confirmação que estava bem diante deles. O noivo estava presente, mas eles ainda estavam jejuando. Tem gente fiel ao que Deus fez, mas cega para o que Deus está fazendo. Tem gente que é mais fiel ao que Deus já fez no passado do que Ele está fazendo agora na sua vida, irmão. As dificuldades, tudo que você está passando, é Deus te moldando e fazendo algo na sua vida, é algo novo. Quantos dizem amém para isso? Versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo. O próprio noivo estava diante deles. Versículo 35. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Irmão, eles estavam agindo de um modo que não condizia com aquela estação. Eles estavam presos na última estação. Então eles não podiam enxergar. Eles não podiam ver o que Deus estava fazendo no presente. Eles não podiam ver o que Deus estava fazendo agora. Eles estavam presos. Eles estavam sempre lembrando do que havia acontecido, mas eles não podiam ver o que Deus está fazendo agora. Naqueles dias sim jejuarão. Quando? Quando o noivo fosse tirado. Hoje é dia da gente jejuar, hoje é dia da gente clamar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, carnaval não é um período da gente festejar.
É um período sim da gente se alegrar, como a gente fez no começo do culto aqui, de se lembrar de todas as coisas, de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, mas é um momento de alinhamento, de viver santidade. Dias como esse podem ser definitivos para a sua vida, são dias de você se separar para buscar a Deus de uma maneira diferente. Eu te proponho ainda mais, faz um jejum nesse tempo de carnaval. Um jejum, eu vou jejuar Instagram, jejum de Instagram, repete comigo, jejum de Instagram, não é jejum. Irmão, jejum é de comida, é aquilo que te custa. É aquilo que te custa. Um dia um cara foi no meu GC, ele falou: Léo, tô jejuando. Falei: jejuando o quê? Ele falou: tô jejuando ficar. Eu falei: ficar o quê? Ficar sem comer? Ele falou: não, ficar com as meninas. Eu falei: quanto tempo ele? 2 semanas. Eu falei: depois das 2 semanas vai voltar? Ele: eu não tinha pensado nessa parte ainda aí. Meu Deus do céu. Aleluia. Gente, TDH pegou aqui, o Brice me mandou uma mensagem, vai que é sério, deixa eu ver. Era para ser, nossa, ele ia me responder uma coisa nada com nada. Vai que ele tá falando uma coisa aqui agora. Irmão, tem irmão que está preso na última coisa que Deus fez. Repete comigo: fidelidade ao passado não garante o discernimento do presente. Tem umas pessoas que a gente senta para conversar, irmão. Tem umas pessoas que a gente senta para conversar, a pessoa fala: pastor, mas é que Deus fez assim na minha vida, daquele jeito, assim, assim, assado. Tem umas irmãs, irmão, de verdade, não é machismo, mas é que sempre é uma irmã. A gente desce ali, aí vem uma irmã falar com a gente. Aí a irmã, normalmente é umas tias, as tia doidona, conversa sozinha, irmão, sem zoeira. A gente desce ali, a irmã fala: pastor, sabe o que aconteceu? Lá em 97, a minha tia virou para mim e falou: e aí em 62, a minha avó e tal, e aí isso aconteceu. E aí Deus falou para mim: é por isso que eu estou fazendo isso na sua vida. E então, pastor, eu sei porque isso está acontecendo, e é isso, amém, pastor, Deus abençoe, tchau. Eu não falei nada, irmão. Eu não dei conselho nenhum, não orei, no final só Deus abençoe. Esses dias atrás eu contei essa história lá na igreja. Apareceu essa mulher no fim do culto, você acredita? Ela veio mostrando foto de gente aleatória. Olha isso aqui, tal, mostra. Fala: que bênção, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas fidelidade ao passado não garante para você um discernimento do presente. Nós precisamos estar olhando para o que Deus está fazendo hoje, aqui e agora, e o que Ele vai fazer nos próximos dias entre nós. E grandes coisas o Senhor vai fazer. Versículo 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Gente, eu amo Taubaté, eu amo muito minha cidade. A cidade é terrível, mas é muito boa, eu gosto muito, é maravilhoso. Até as coisas que é ruim lá, às vezes eu fico olhando e falo: eu gosto dessas coisas ruins aqui. Pessoal, por exemplo, aqui em São Paulo, você dá seta, a pessoa deixa entrar, por mais que você possa pensar que não deixa, irmão, vai para Taubaté. O pessoal pega mal se você der seta, sem brincadeira. Deu seta, o cara acelera, você não vai passar, aqui a gente não dá seta, hein? Parece até que se formou em São Paulo, hein? Onde já se viu? As leis de trânsito em Taubaté são diferentes. Mas uma das coisas que eu acho mais terrível em Taubaté, gente, é que não tem uma Zara. Irmão, a gente vem para cidade grande, o criado na roça, né? A gente vem para cidade grande, a gente quer ir na Zara, vamos na Zara. A gente vai na Zara, principalmente em janeiro, que tá tendo saldão, né? Você vai lá na Zara, comprar uma calça na Zara. Essa minha calça que é da Zara, minha calça de shopping. Eu vou lá, calça de shopping. Aí eu vou lá, imagina comigo, eu vou lá na Zara, aí eu compro a minha calça de shopping. Aí eu chego lá, comprei minha calça de shopping, eu volto para Taubaté, e aí uma calça minha, velha, que eu comprei na Renner, lá só tem Renner, comprei lá na Renner. Aí eu vou lá, falo: poxa, rasgou aqui no joelho. Eu vou lá, pego a minha calça da Zara, corto só essa parte do joelho, volto lá e colo na minha calça da Renner. Irmão, fala para mim, faz sentido isso, sim ou não? Não faz o menor sentido isso, irmão. Não faz o menor sentido, por quê? Por que eu vou tentar resgatar uma coisa velha, sendo que eu posso desfrutar do novo? Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Por que eu vou tentar salvar algo que Deus já fez, que já usou, que já serviu, sendo que Ele quer me dar uma coisa nova, novas vestes, uma nova maneira de caminhar? Então, meu irmão, minha irmã, por que você se apega ao que Jesus já fez, sendo que Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida?
Por que a gente ama tanto o que Deus já fez? Irmão, eu amo ouvir histórias. Eu amo ouvir histórias. A galera fica mandando para mim testemunhos e coisa, eu amo, é maravilhoso. Eu amo ouvir o que Deus já fez, mas é mais maravilhoso ainda quando Deus começa a liberar para você o que Ele quer fazer nos próximos dias. É maravilhoso, eu amo ouvir testemunhos, mas alguns dias atrás, eu estou passando em uma praça lá em Taubaté. Na hora que eu estou passando nessa praça, eu olhei, eles reformaram essa praça, estava linda. E tinha um palco, e nesse palco ele ficava de frente para o Fórum Criminal de Taubaté. Na hora que eu olho aquilo ali, irmão, foi como se eu tivesse tido uma visão. Eu não tive, mas eu consegui imaginar aquele lugar lotado de pessoas adorando Jesus, e Jesus sendo exaltado naquela praça. Naquele momento Jesus começou a me falar sobre algo que era a respeito de futuro, e nós já vivemos grandes coisas. Eu já participei de um movimento alguns anos atrás em Taubaté, onde a gente levantava um clamor numa praça, de frente para a faculdade de advocacia de Taubaté. Mas de repente Deus estava me falando de futuro. Irmão, eu sentei com a galera, eu falei, gente, vamos começar a orar nisso aqui? Vamos fazer esse evento? Daí os caras, quando? Eu falei, daqui 10 dias. Os caras falaram, como assim? Vamos lá, se Jesus... Irmão, guarda isso no seu coração, uma oração perigosa para você fazer. Você vai receber uma oportunidade de emprego, você vai mudar de casa, você vai fazer qualquer coisa. Ora dessa maneira, Jesus, se é uma porta que você está abrindo, ninguém vai fechar. Mas se é uma porta que você está fechando, ninguém vai abrir. Irmão, você vai ver, tem coisas que magicamente dão errado. É Jesus fechando essa porta. Mas tem coisas que não tem probabilidade nenhuma, mas a porta se abre porque é Jesus abrindo essa porta. São orações perigosas, onde você coloca o seu querer abaixo do querer de Jesus. Esse é o nosso lugar. Naquele momento eu falei, cara, e aí, será que a gente consegue? Irmão, só sei que no dia 23 de dezembro a gente está naquela praça, vivendo aquilo, mais de 1.000 pessoas, umas 1.500 pessoas, um coral da nossa igreja cantando, toda a cidade celebrando Jesus. Teve até um irmão que sacou do nada uma máquina de neve, irmão, virou Let It Go do nada. A gente começou a ministrar Let It Go, mentira, essa parte é mentira. Irmão, de repente a gente está vendo uma praça rendida ao nome de Jesus, a gente orando, pedindo para as famílias se juntarem, começando a levantar um clamor. Por quê? Porque Deus estava falando a respeito de futuro. Se eu ficar só preso no que Ele fez no passado, eu não poderia enxergar o que Ele quer fazer na minha vida. Esquece o que passou na sua vida, olha para o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, porque você vai gastar, você vai rasgar a sua roupa nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Diga uau! O remendo da nova não se ajustará à velha. Irmão, nossa tentativa é de salvar alguma coisa que Deus já usou, que Deus já fez, que já serviu, que já foi bom. A nossa tentativa de salvar aquilo não vai salvar. Não tem como, por quê? Porque não se ajusta. Não tem como você pegar parte do novo que te agrada e colocar sobre o velho. Nós precisamos de novas vestes. Não tem como você falar, isso aqui que o pastor falou é interessante, isso aqui eu aplico na minha vida, isso aqui eu vou colocar em prática. Não, irmão, qual o sentido de fazer isso? Agora, perceba comigo, a primeira menção da palavra vestes, aqui desse momento, esse vestes novas ou vestes velhas, a primeira menção é capa. E sempre que a Bíblia fala de primeira menção, aquela é a tradução que mais é usada. E capa, biblicamente, representa ministério. E aí você fala, Léo, como assim ministério? Tá bom, Deus te deu um ministério. Você fala, mas eu não sou líder, mas eu não sou nada, eu não faço nada na igreja, eu não sou nada na igreja, hoje eu sou baterista. Já viu esse gordinho? O Daciolinho? Irmão, você fala, mas eu não sou nada na igreja, eu não faço nada, eu não tenho ministério. Você tem um ministério, e quem te confiou esse ministério foi Jesus. Ele te confiou o ministério da reconciliação, reconciliar um homem com Deus. No seu ministério, irmão, no cumprimento. Agora a maneira como você vai cumprir esse ministério, eu não sei. Pode ser pregando, pode ser cantando, pode ser tocando, pode ser servindo, pode ser amando, pode ser cuidando da sua casa, cuidando da sua família, discipulando pessoas. Como você está restaurando, como você está redimindo o homem, eu não sei, mas Deus te deu um ministério. Agora, quando eu pego o meu ministério e ele começa a ter lacunas, ele começa a ter alguns vãos. Por quê? Porque ele já foi muito usado, você foi muito usada, você viveu grandes coisas em Deus, grandes coisas que estão no passado, mas de repente, Deus olha para você e fala, eu quero fazer uma coisa nova. Você fala, não Deus,
eu gosto do meu ministério, mas deixa eu pegar só essa parte do novo e deixa eu colocar aqui só a parte que me agrada. Essa parte que não me agrada eu não quero. Irmão, nós precisamos de Cristo por completo. Nós precisamos viver a vontade de Deus por completo. Nós precisamos acessar esse lugar. Não tem como renovar um pouco do seu ministério. Precisa ser renovado por completo. Nós precisamos nos tornar novas pessoas com novas vestes. Mas agora olha isso, remendo no original ele é traduzido como aquilo que é costurado para cobrir uma ruptura. Um remendo. Diga, meu Deus. Irmão, é algo que é usado para cobrir uma ruptura. O problema, irmão, não é Deus fazer algo novo. O problema é a gente rasgar o novo para tentar salvar o velho. O problema é a gente desprezar o novo de Deus para tentar salvar o velho. Diga de novo, meu Deus. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Irmão, Deus tem uma coisa nova para fazer sobre a Poema São Paulo. Deus tem uma coisa nova para fazer sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus tem uma coisa nova para a vida do Brise e da Larissa. Deus tem uma coisa nova para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Mas nós não podemos nos apegar ao velho, sabe por quê? Porque o velho tem muitas rupturas. O que Deus já fez na sua vida tem muitas rupturas. Os milagres que Deus já operou na sua vida tem muitas rupturas. Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer fazer uma coisa nova. Alan, Deus quer fazer uma coisa nova. Os milagres que Ele já fez na sua vida são maravilhosos e nós amamos o que Deus fez, mas Ele quer fazer uma coisa nova. Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida, meu irmão, na minha vida, na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos apegados ao que Deus fez. Eu estou apegado ao meu Deus, e o que Ele está fazendo é o que eu quero. É o que eu quero viver, é o que eu quero desfrutar, é o que eu quero provar. O problema não é Deus fazer algo novo, Ele está fazendo algo novo. O problema é eu desprezar o novo para tentar salvar o velho. Não tem como cobrir as rupturas das vestes velhas. Irmão, não tem como você salvar a roupinha da Renner. Não tem como. Deus quer te dar a roupa da Zara. Quem recebe, diga amém. Irmão, Deus quer te dar novas vestes. Ele não quer salvar suas vestes antigas. Ele não quer salvar o que você já fez. Ele tem uma coisa nova para fazer na sua vida. Mas não tem como você remendar. Eu quero uma parte, não. Nós precisamos o quê? Nos despir das vestes velhas e nos vestir das vestes novas que Ele tem para nós. Sabe o significado de novo no original? Fresco, recente, desconhecido, incomum. Repete esses dois últimos comigo: desconhecido e incomum. Será que nesse ano, será que nesse carnaval, será que nesses dias você está preparado para o desconhecido e para o incomum? Irmão, será que nós estamos preparados? Preparados para fazer o que a gente nunca fez? A gente quer mudar de vida em 2026, mas a gente não quer mudar os nossos hábitos. A gente não quer mudar a nossa maneira de viver. Irmão, todo ano eu prometo para mim mesmo: esse ano eu vou emagrecer. Eu nunca emagreço, cada ano eu estou mais gordo. Mas isso não acontece em São Paulo, só acontece lá em Taubaté. Irmão, todo ano eu falo: não, esse ano eu vou estudar mais. Aí eu estudo menos. Eu falo: meu Deus do céu, parece que eu não persigo aquilo. Mas alguns dias atrás a gente esteve lá no sul da Poema de Caxias. E aí tem o pastor lá, o Ivo, gaúchão, muito gente boa. Ele fala de uma maneira muito elegante, mas ele meio que te humilha. Mas é tão elegante que você nem percebe. Ele olhou, daí eu vou jogando as coisas na roda, assim, gente, lá na mesa e tal. Aí eu falei: que nem a Raíssa, minha esposa. Eu falei: não vai no banheiro. Daí ela falou: que isso, velho, por que você falou? Daí ele: então quer dizer que a psicóloga é constipada? Daí ela: sim, não vou no banheiro. Ele: mas como é que tu vive desse jeito? Tu nunca usou o banheiro direito? Aí ela falou: eu já usei, mas foi numa época que eu fiquei sem leite, sem glúten. Aí ele: então é só repetir isso. Aí ela: mas como que vive desse jeito? Ele: guria, eu que te pergunto, como é que tu vive desse jeito? Eu falei: uou, ele ganhou, 1-0. Irmão, aí a gente lá, aí ele tira uma foto da nossa pupila, assim, ele vê na nossa pupila todas as terminações nervosas, e ele começa a te falar tudo que tá ruim. Seu esôfago tá ruim. Eu falo: não sei para que serve o esôfago. E ele começa a ver tudo dentro do seu olho. Aí começou a ver a raiz, começou a falar de um monte de problema que ela ia ter na velhice se ela não mudasse a alimentação dela. Aí ele falou: Léo, aí eu só olhando: fala Deus, fala Deus.
Daí ele olhou, deixa eu tirar do seu olho também, Léo. Bah, eu falei, tá bom, bah, né? Aí ele foi lá, tirou uma foto do meu olho. Daí ele olhou, na hora que ele olhou, ele, Léo, tu tem TDAH? Eu falei, não. Ele, bah, então tu vai ter. Daí eu falei, bah, bora tirar o glúten, a lactose. Irmão, a gente voltou pra casa. E não tem como eu colar um remendo. Não tem como, eu comer uma barrinha de proteína, que agora eu tô comendo bem. Não, eu preciso mudar a minha alimentação. Irmão, comecei eu e a Raiz, tiramos o pão, tiramos a lactose. Irmão, tiramos a alegria, tiramos tudo. É uma tristeza. Cara, eu comecei a acordar, comer biscoito de arroz. Eu e minha filha, irmão, dividindo a mesma comida. Minha filha que tá fazendo introdução alimentar. Eu dava 7 horas da manhã, dá vontade de comer uma costela do Outback. Dava uma coisa. Mas, cara, daqui a pouco deu uma semana. Daqui a pouco deu 2 semanas. Daqui a pouco, tô usando bem o banheiro. Tô indo na academia. Eu comecei, pela primeira vez na vida, eu comecei a gostar de ir na academia, irmão. Até que eu fui hoje com o coach Rubens, irmão. Fui treinar com o coach Rubens. Que coisa terrível, irmão. Eu estou me sentindo nesse momento um ventríloco. Não estou sentindo meu corpo, tá amortecido. Mas eu comecei a ter prazer nessas coisas. Coisas que eu nunca tive prazer. Eu comecei a ter prazer. E eu comecei a gostar. Por quê? Porque eu não rompi parcialmente com o velho. Eu rompi completamente com o velho e entrei no novo. Aí a gente foi dar um rolê. Aí os caras, Léo, come aí. Eu falei, não vou comer. Os caras, por quê? Eu falei, não, mano, porque agora eu só como bolacha de arroz com ovo de manhã, só. Os caras, não, mano, mas come aqui um chocolate. Eu falei, não como. Aí esses dias atrás eu caí. Um dia eu caí, e aí eu confesso, e eu já abandonei. Irmão, você tem ideia, o nível que eu cheguei? Eu fiz um churrasco esses dias, tinha uma peça de carne aqui, e o resto era berinjela e abobrinha, que a gente estava fazendo na churrasqueira. Eu me senti um vegano, eu me senti um... Eu não vou falar o que eu me senti. Mas eu estou fazendo uma coisa desconhecida, estou fazendo uma coisa incomum, e eu estou tendo um resultado que eu nunca tive. Mas sabe qual é o significado de velho? Gasto pelo uso, bastante usado. Perceba uma coisa, Deus não quer melhorar um pouco do que você faz, Ele quer trocar suas vestes por completo. Ele não quer trocar uma alimentação no seu dia a dia, Ele quer trocar toda a sua alimentação. Ele quer trocar a maneira como você está agindo, a maneira como você está andando, a maneira como você está se comportando. O que você está pedindo? O que você está pedindo hoje para Jesus, que é um remendo? Você está pedindo um remendo, mas Deus quer trocar suas vestes. No que hoje Deus está falando que você precisa mudar, você fala, tá bom Deus, vem e me remenda. Ele fala, não, eu quero trocar suas vestes por completo. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Irmão, tem uns dias que Deus resolve humilhar a gente, né? Tem um dia que Deus resolve humilhar seus filhos e não há o que faça. Alguns dias atrás, eu tava nesse rolê, eu fui na fisioterapia de manhã. E eu tô prestes a ir pra fisioterapia. Eu fui calibrar o meu carro. Calibrei meu carro que ia ter retiro de adolescentes e tal. Calibrei meu carro, pô, tava legalzinho. Aí eu fui, nessa que eu calibrei meu carro, o cara falou, ó, seu pneu tá quase no final, hein, vamos trocar? Eu falei, mês que vem, né? Mês que vem a gente troca, deixa eu virar o cartão aí, a gente troca. O cara falou, tá bom, mas cuidado, vai furar, hein? Irmão, naquele momento eu tenho certeza que ele era macumbeiro, jogou uma praga em mim. O dia seguinte, eu acordo, vou de manhã pra fisioterapia. Na hora que eu chego na fisioterapia, eu olho o pneu do meu carro, está no chão. Eu falei, olha só, macumbeiro. Aí eu falei, tá, né? Vou até o lugar para trocar o pneu e tal. E aí o meu fisioterapeuta falou, Léo, esse é o dia de sorte. Eu falei, por quê? Ele falou, tem uma parada aqui que enche o pneu. Eu falei, sério? Ele falou, Ele colocou, começou a encher. Eu falei, caraca, acho que o meu dia não tá tão ruim. Acabou a bateria, irmão. Na hora que acabou a bateria, eu coloquei a mão no ombro dele. Ele, nossa, eu falei, calma. O dia que Deus resolve humilhar seus filhos, Ele vai humilhar. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém fecha. Ele fechou a porta na minha cara hoje, eu acho que foi isso. Irmão, peguei o carro, fui lá trocar o pneu, coloquei esse pneu novo. Só que na hora que eu vou colocar o pneu, o cara olhou pra mim e falou, Léo não, ele não me conhecia. Falou, moço, você não quer colocar um pneu remold? Aí eu falei, o que é um pneu remold? Aí ele contou uma história inteira linda, irmão. Um pneu remold parecia a melhor coisa do mundo. Parecia um vendedor de pirâmide, eu quase aceitei. Na hora que eu falei, mas... Então, resumindo assim, o pneu remold é um pneu novo por fora, mais velho por dentro. Ele. É meio que é isso mesmo. Eu falei, cara, eu não quero, obrigado, mas você me deu uma pregação nesse momento.
Irmão, Deus quer trocar os pneus do seu carro. Ele quer trocar, mas Ele quer colocar um pneuzinho da Pirelli, pneuzinho top. Ele não quer colocar um pneu remold, novo por fora, mais velho por dentro. Ele quer fazer uma coisa nova completamente na sua vida. Não é colocar um remendo, Ele quer te dar novas vestes. O velho, o vinho, irmão, agora a gente vai entrar na parte principal dessa pregação. Fala sobre o vinho. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho ou odre velho, porque o vinho novo romperá o odre e se derramará, e o odre se perderá. Calma aí. Ninguém põe o vinho novo em odre velho, porque se fizer, derrama. O vinho novo vai arrebentar o odre e ele vai perder, você vai perder o vinho. Quantos querem receber o vinho novo de Deus? Diga amém. Só que perceba uma coisa: ninguém põe vinho novo em odre velho. Se fizer, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres Você já reparou aquela pessoa que você quer que ela avance na vida, que ela vença na vida, que ela vá para frente? Só falta você dar um chute nela para ela ir mais para frente, de tanto que você quer. Você está querendo enfiar vinho novo, goela abaixo dela. Mas se o vinho novo chegar na vida dela e ela é um odre velho, o que vai acontecer? O odre vai se romper, ela não vai estar preparada, e o vinho vai se derramar. O Leandro tem uma pregação muito antiga, que ele diz, ou expande ou explode. Se o odre é novo, junto com a variação do vinho, o vinho quando é jovem, ele vai variando de volume. Então, se o odre é novo, ele expande junto com o vinho, ele tem essa elasticidade. Mas se o odre é velho, ele já se tornou enrijecido, ele já não se move mais como antigamente, ele já não é mais tão flexível. Então, um vinho novo num odre velho vai romper o odre e vai perder o vinho. A gente quer enfiar vinho novo goela abaixo das pessoas, a gente quer que as pessoas rompam, mas na verdade, eu quando ouvi essa pregação, eu pensei, né? Eu falei, tá bom, e se eu sou um odre novo, então eu tenho que expandir, ou eu tenho que explodir. O Leandro contou até um testemunho, quando ele pregou essa mensagem, ele desceu, veio um casal de namorados falar com ele, aí a menina estava alegre, o cara já estava meio bravo. Aí ela chegou e falou, pastor, a gente recebeu vinho novo hoje. O Leandro falou, amém. Ela falou, a partir de hoje, a gente não vai mais transar. E o cara do lado assim, ó. O Leandro falou, irmão, naquele momento eu vi, o vinho novo expandiu a vida dela, mas explodiu a vida dele. Cara, deu alguns meses, esse cara terminou com essa moça, ele saiu fora, ele não quis, mas ela permaneceu e permanece firme até hoje. Porque quando o vinho novo entra na sua vida, ou ele vai expandir, ou ele vai explodir. Mas agora, e se eu sou um odre velho? Repete comigo, e se eu sou um odre velho? Ferrou, o que eu faço? Aí eu não posso receber vinho novo. Mas aqui ele está dizendo o quê? O vinho novo não pode ser colocado, porque senão você vai desperdiçar o vinho e vai perder o odre. Deus não quer perder pessoas, nós não queremos perder pessoas. O vinho novo não foi feito para ser desperdiçado, e o odre velho não foi feito para ser rompido. Deus quer que você seja restaurado completamente. Irmão, e eu em toda a minha sabedoria fui pesquisar no ChatGPT. Qual é o processo? Primeiro você tem que falar oi chat, né? Porque vai que eles dominam o mundo, depois eles têm que ter uma relação boa com eles, né? Eu falo, oi chat, tudo bem? Me fala, qual é o processo de restauração de um odre? E ele separou por algumas etapas. O odre era feito de couro curtido, geralmente de cabra ou ovelha. Com o uso e o tempo, o material perdia elasticidade. Repete comigo, com o uso e com o tempo. Conforme você vai sendo bastante usado, como a tradução da palavra velha, quando você vai vivendo muitas coisas, ele vai perdendo a elasticidade, então ele já não consegue mais, ele não consegue mais expandir tanto. Então eram produzidos alguns processos nele para restaurar esse odre. O primeiro, repete comigo, lavagem. Ele precisava ser lavado em águas correntes. Vamos lá, alguém, quem está entendendo, diga amém. O primeiro ponto, você pegava o odre velho, que ele já estava enrijecido, seco. O primeiro momento é você levar ele em águas correntes, deixar as águas correrem sobre ele, deixar a água da palavra lavar ele. Irmão, você viu alguém que não está recebendo o novo de Deus, não está preparado para o vinho novo? Não tenta enfiar a goela abaixo, leva ele de volta para ser lavado pela água. E ainda mais,
Você, irmão, você que fica falando, Deus, eu quero viver algo novo. Você fica clamando, você fica buscando. Mas será que para Deus liberar algo novo na sua vida hoje não ia acabar com o odre? Diga, meu Deus. Deus não quer perder você, irmão. Deus não quer derramar vinho novo em odre velho. Ele quer restaurar você antes de derramar um vinho novo na sua vida. E a primeira parte do processo é ser lavado. É ser lavado pela água da palavra. É ser lavado de novo pela água do Espírito. E deixar a água levar toda a impureza, toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que é tradição, tudo aquilo que tem que ser. Ah, não, mas não pode. Um pastor não pode parar. Não, mas um líder não pode fazer assim, não pode viver desse jeito. Começa a ser lavado, deixa ele levar. Por quê? Porque o odre era exposto à água. Era uma água corrente ou trocada com frequência. E o objetivo era remover a sujeira. Deus quer remover a sujeira de você nesses dias de carnaval. Enquanto existem pessoas que estão se sujando cada vez mais, Deus quer te lavar, Deus quer te purificar, Deus quer te reidratar. A água devolvia a umidade ao material, tornando menos quebradiço. Não era tão facilmente quebrado. Irmão, tem umas pessoas que são tão odre velho que às vezes você fala direito com a pessoa já... Ai, pastor, o jeito que você falou comigo, você me chamou pelo meu nome. Fala, mas o que tem, querido? Eu tenho apelido, me chama pelo meu apelido. Então as pessoas começam a ser tão facilmente feríveis. Só que daí entra o segundo processo. O segundo processo, repete comigo, é a raspagem. É a hora que ele começa a raspar tudo aquilo que a água não conseguiu tirar. É a hora que começa o discipulado, irmão. É a hora que, meu Deus, veio aqui, rolou um mover, foi maravilhoso. Irmão, no Poema Conference lá de Taubaté, a gente estava lá e estava sendo maravilhoso, estava sendo incrível. Deus estava movendo uma coisa no nosso meio, as pessoas sendo tocadas, eu lá, uau, glória de Deus, sendo lavado pela água da palavra. De repente, eu vou lá por uma salinha, eu percebo, eu estou numa sala, tá eu, o Leandro e o Thiago Chagas. O Thiago Chagas vira e começa a profetizar um monte de coisa na minha vida, irmão. Léo, porque Deus vai fazer isso aqui com você, Deus vai fazer aquilo ali, Deus vai completar a obra assim, Deus vai fazer isso aqui, aquilo outro, Deus vai te usar dessa maneira, irmão. Eu parecia que eu era aqueles bonecão inflando assim, sabe? Eu comecei a me sentir muito zica. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou tudo isso mesmo, né? Eu acho que eu sou top, olha o que Deus vai fazer na minha vida, olha que maravilhoso. E aí do lado estava o Leandro, e o Leandro, ele estava ali para fazer a raspagem em mim, irmão. Ele olhou e falou, Léo, eu concordo com tudo que o Thiago falou, mas nada disso vai se cumprir na sua vida se você continuar desse jeito, se você continuar fazendo isso. Seu irmão, ele começou a acabar comigo na frente do Thiago. Eu falei, pô, pedi pro cara se retirar aqui, vai mudar a visão que o cara tem de mim aqui, meu Deus. E ele começou a raspar, irmão, começou a vir num discipulado hard, e eu comecei a querer rebater um monte de coisa. Eu só quieto aqui, e o Brunão morado do meu lado. O Brunão tava assim, sabe quando fica aquele climão, você só tá no lugar errado na hora errada. Aí o Leandro terminou, ele falou, quer falar alguma coisa, Brunão? Brunão, não, tô de boa, perdão. De boa, perdão. Nem sabia se via sobrar para ele alguma coisa. Irmão, terminou aquilo ali, eu estava tão endemoniado, a raspar, e eu precisava ser lavado pela água de novo. Mas tinha tanto ódio dentro de mim. Sabe por quê? Porque a próxima etapa, depois que ele é raspado, depois que é retirado tudo do odre que já não serve mais, depois que é removido, sabe o principal momento da raspagem, sabe o que ela retira? Ela retira, repete comigo, ela retira o óleo antigo. Sabe por quê? Porque ele precisava ser revestido com óleo para que trouxesse flexibilidade. Mas se o odre foi raspado, então quer dizer que ele perdeu todo o óleo antigo que ele tinha. Me lembra muito de Levítico 6, 12, eu acho que é isso, 22. Fala sobre a lenha no altar, e a lenha no altar não se apagará. Mas antes de falar sobre o fogo no altar, a chama do altar não se apagar, primeiro as cinzas precisavam ser recolhidas e limpadas, as cinzas antigas. Por quê? Porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Irmão, precisa retirar. E sabe qual é o próximo processo? Ungir com óleo novamente. Então mais uma vez você vai sendo ungido com óleo. Então primeiro você é lavado pela palavra, primeiro você é lavado pelo Espírito, lavado por águas correntes. Então depois você é raspado, você é confrontado, você é alinhado. E então depois você é ungido novamente, capacitado novamente. Sabe qual era o objetivo da unção, do óleo? Repete comigo, restaurar a flexibilidade. Uau! Irmão,
Antes de Deus derramar uma coisa nova na sua vida, Ele te lava de novo, Ele te purifica de novo, Ele te unge de novo, Ele te capacita de novo. E então vem a terceira fase, o amaciamento mecânico. É a hora de fazer assim com o odre. É a hora de você bater no odre. É a hora de você confrontar o odre. O objetivo era soltar as fibras que estavam enrijecidas. Irmão, tem uns dias que os irmãos soltam uma fibra que estava enrijecida na gente, que você fala, eu nem sabia que eu estava vivo assim ainda. Tem uns dias que alguém te fecha no trânsito e fala, abençoado. Mexendo uma fibra que estava enrijecida, irmão. Mexendo uma coisa. Irmão, aquele dia que você bate o dedinho na quina da parede, irmão do céu, não existe cristão nesse momento. Não existe, abandona a fé na hora. Naquele momento que você está dormindo, irmão, eu estou vivendo isso, essa madrugada eu vivi isso, 3 horas da manhã, irmão. Eu estava sonhando, de repente no meu sonho começa um alarme. Ué, ué. E cada vez ele ia tomando mais forma. Ué. É minha neném chorando, que linda do papai, dorme de novo. Irmão, tem hora que mostra o quanto a gente ainda está vivo, mas a gente precisa ser mais um pouco batido. E então entra a última fase. Ele precisa, para ele voltar à mesma estatura e estar plenamente restaurado, ele precisa ser colocado numa sala, onde vai ser colocado sobre ele incenso. E incenso vai revestindo ele vai sendo cheio de incenso, e isso vai completando a obra final, de preparar um odre. Sabe qual é o último ponto? É o lugar secreto. Era aquele lugar que ninguém vê, uma sala onde só está você, e começa a subir incenso. De repente você começa a levantar incenso, e esse incenso, essa adoração a Deus, ela vai tratando tantas coisas dentro de você. Irmão, quando Jesus chega, por que a gente é tão intenso na nossa adoração? Por que a gente é tão de verdade na nossa adoração? Por quê? Porque quando Jesus chega não existe nada que seja mais importante do que Ele. Ele merece tudo. Irmão, eu estava ali no meu lugar, de repente Jesus chegou aqui nesse lugar. Eu não sei como você reagiu, mas eu precisei me prostrar, eu precisei me colocar diante dele e falar, Jesus, você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu possuo. Por quê? Porque eu não quero voltar a ser um odre velho, eu quero constantemente estar sendo tornado um odre novo. Eu não quero me apegar às minhas vestes velhas, eu quero constantemente estar deixando as minhas roupas velhas e pegando as roupas novas que Cristo tem para me dar. Eu quero receber vinho novo, mas para isso eu preciso ser um odre novo e restaurado. Antes de Deus derramar sobre nós o vinho novo, Ele restaura o odre. A banda pode vir aqui me ajudar? Eu já estou encerrando. Ufa, né? Que bom. Achei que ia ter que pedir. Irmão, todos esses processos são para quê? Para reduzir pontos rígidos que poderiam rachar. Diga, meu Deus. Recuperar a parte da maleabilidade perdida. Meu Deus. Redistribuir tensões estruturais. Meu Deus. Irmão, é para você ser restaurado por completo. A igreja vai chacoalhar você, irmão. A igreja vai bagunçar com você, vai te confrontar, mas o Espírito vai vir, ele vai se derramar sobre a sua vida, ele vai te lavar. Perceba que existem alguns processos que envolvem mãos humanas, mas existem alguns processos que não. Alguns processos que envolvem coisas que Deus criou. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo na sua vida, mas Ele usa tanto o cabeça como o corpo. Ele usa o poder do Espírito, mas Ele usa o coração da igreja. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através da igreja dele, irmão. Eu acredito, eu ministrei essa palavra em alguns lugares. Eu ministrei em Taubaté e em São José, e nas duas veio um mover muito forte do Espírito no final, e eu sinto no meu espírito que é isso que vai acontecer daqui a pouco. Um mover de Deus vai vir sobre esse lugar, e Ele vai fazer tudo que os homens não podem fazer. Mas amanhã, na segunda, na terça, vai começar uma parte que é o processo dos homens, de restauração do odre. Eu creio que existem muitas pessoas aqui dentro que são um odre velho, mas o Senhor quer te restaurar, e Ele começa um processo na sua vida hoje. Eu sinto que o Espírito de Deus vai nos visitar nos próximos instantes, e algumas coisas que homens não são capazes de fazer, o Espírito de Deus vai fazer sobre a sua vida. Algumas coisas que
não conseguimos fazer, o nosso culto racional não é capaz. De repente o Espírito Santo desce sobre nós, e sobre um ele desce com línguas de fogo, sobre outro ele desce com algum dom, sobre alguém ele derrama algo, sobre alguém ele derrama uma cura, sobre alguém ele limpa, sobre alguém ele sara, sobre alguém ele restaura. Mas o Espírito de Deus começa a passear entre nós, e ele vai tocar pessoas aqui nesse momento. Mas existe algo que nós vamos continuar fazendo. A gente tem mania de pensar que nós já deveríamos ter rompido, que algumas coisas já deveriam ter acontecido na nossa vida, que Deus não fez ainda na nossa vida, ou que os homens impediram algo que Deus poderia ter feito. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nenhum homem pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Calma aí, deixa eu repetir. Nenhum homem pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. A soberania de Deus é infalível, Ele é capaz de tudo. Não há um homem que possa impedir o agir de Deus. Não há uma mulher que possa impedir o mover de Deus sobre a sua vida. Ainda que exista um levantar contra, existe um mover a favor. E o que Deus está fazendo é maior. O que Deus está fazendo é muito melhor. Irmão, e ele continua dizendo no versículo 38: pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservam. Ambos se conservam. O odre conserva o vinho conserva o odre. O derramar do Espírito te conserva, mas você conserva um derramar constante do Espírito na sua vida. O odre novo acompanha a expansão do vinho novo. Deus vai fazer uma coisa grande, mas será que você está preparado para viver algo novo em Deus? Será que existe alguém aqui essa noite que está preparado para viver algo novo em Deus? Mas antes dele fazer algo novo através de você, ele vai fazer algo novo dentro de você. Um novo coração, uma nova mente, novos olhos, uma nova boca, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de escutar. Eu sinto que existem corações de pedra aqui, que Jesus vai quebrantar nessa noite. Corações de pedra. A palavra diz: não mais um coração de pedra, mas um coração de carne eu vos dou. Por que não um coração de pedra, mas sim um coração de carne? Irmão, sabe por que não um coração de pedra e sim um coração de carne? Porque carne queima, pedra não queima mais, mas carne continua queimando. Ele quer restaurar dentro de nós um coração capaz de queimar, um coração que ainda tem fome, um coração que ainda deseja. Antes de derramar um vinho novo, Ele restaura o odre, Ele restaura homens e mulheres, Ele nos lava, Ele nos restaura, Ele nos prepara, Ele derrama o teu Espírito sobre nós, mas Ele não dá o seu Espírito por medida. Ele vem completamente ou Ele não vem. Vinho novo não é derramado em odre velho, porque senão o odre se rompe e o vinho se perde. Mas vinho novo é derramado em odre novo. Então o Espírito de Deus vem agora restaurando os odres. Se levante se você puder, se ajoelhe se você quiser, mas comece a tocar Jesus nesse momento. Levante o seu clamor agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, restaura os odres essa noite, restaura os odres essa noite. O Senhor fará grandes coisas no nosso meio, mas antes o Senhor fará grandes coisas dentro de nós. Espírito de Deus, venha com a tua água, vem com tua água, enche esse lugar, transporte esse lugar. As águas estão subindo, as águas estão subindo. Existe um rio passando por aqui, existe um rio passando por aqui. Águas, águas, não águas nos artelhos, não água nos joelhos, não água que não nos lombos, águas mais profundas, águas que se passam a nado, águas mais profundas. Recandarabadaiacei, rocandarabadaiacei, chacandarabaiaci, rocandarabaiacei. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, vem, vem. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Irmãos, a última coisa que eu quero dizer para você essa noite:
Ninguém que bebe do vinho velho prefere o novo, porque o vinho velho é confortável, porque o vinho velho é bom, porque o vinho velho é agradável, porque o vinho velho eu conheço, porque o vinho velho me cabe, são as vestes velhas, é o vinho velho. Ninguém que experimenta, ninguém que toma do vinho velho toma o novo e prefere o novo, porque o que Deus tem para fazer na sua vida não é confortável, não é algo que você conhece, é algo incomum, é algo desconhecido. Eu sinto no meu espírito, o Senhor está restaurando pessoas aqui, mas o convite para você é: não beba mais do vinho velho, não beba mais do vinho velho, não lembre mais do que o Senhor já fez. Traga à memória sim o que pode te dar esperança, mas esperança que te lembra de que grandes coisas o Senhor fará. Uma nova coisa estou fazendo. Será que você não é capaz de ver? Será que você não pode enxergar? Rios no ermo, caminhos do deserto, recandarabaiacei. Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. O que eu já fiz foi maravilhoso, mas eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, eu estou fazendo algo novo, maior, maior. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Vamos na igreja amada do Senhor, levante o seu clamor, levante o seu clamor a Ele. Vamos lá, bata e a porta será aberta, peça e receba. Espírito vem, Espírito vem. Oh!